Da palavra de Deus, bem conhecido dos irmãos da igreja, carta de Paulo, os 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 26. Quero louvar a Deus nessa noite por essa oportunidade, meus amados irmãos. Louvar a Deus por mais uma vez estar aqui em Foz, com o pastor Isaías Cardoso, pastor presidente desta igreja. Pastor Isaías, desde o ano de 2003, tem sido uma bênção no meu ministério. A igreja de Foz tem sido parceiros nos trabalhos que executamos no estado do Ceará, em 4 igrejas que pastoreamos nesse período. Em primeiro lugar, a cidade de Madalena, segundo, Lavras da Mangabeira, terceiro, cidade de Penaforte, no sul do estado, e recentemente na Assembleia de Deus em Meruoca, região norte do estado. E nesses trabalhos, a igreja de Foz tem sido uma bênção, tem sido parceiros, tem nos abençoado, e sempre sou grato a Deus quando o Senhor me dá a oportunidade para estar aqui adorando o Senhor e também agradecendo os irmãos que têm sido uma bênção, que têm sido maravilhosos em relação ao trabalho do Senhor Jesus ali no estado do Ceará. Portanto, quero louvar a Deus por esse momento. Queridos, o texto da palavra diz assim, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Podeis assentar, meus irmãos. Queridos, nós estamos diante de uma das maiores ordenanças do Senhor Jesus, quando Ele falou à igreja apostólica, a igreja primitiva, a praticar a ceia, a celebrar a ceia. E nesta noite, amados, nós estamos diante dos elementos da ceia, o pão e o vinho, que são símbolos do corpo e do sangue do Senhor. Nós sabemos que eles não se transubstanciam, continuam pão, continuam vinho, e está presente espiritualmente através destes elementos. E quando nós olhamos para esse texto, um texto tão conhecido que lemos em todo o ato da ceia, nós podemos, meus irmãos, através desse texto, tirar algumas lições espiritual para a nossa vida nessa noite. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, Paulo ele faz lembrar aquela igreja a importância da celebração da ceia que foi instituída pelo próprio Senhor Jesus. E Paulo escrevendo à igreja, meus irmãos, nós podemos observar nos versículos anteriores, versículo de número 23, Paulo dizendo: o que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Paulo havia aprendido, havia sido ensinado pelo Senhor acerca da importância da ceia, e ele transmite esta verdade à igreja de Corinto. E Paulo diz: meus irmãos, todas as vezes que vocês celebrarem a ceia, vocês estão celebrando a morte do Senhor até que Ele venha. Eu quero, pelo menos, meus irmãos, destacar aqui algumas verdades essenciais da fé cristã que deve ser destacada nesse texto. Em primeiro lugar, Paulo diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciai a morte do Senhor. Quando celebramos a ceia, amados, nós tomamos uma atitude, nós tomamos uma medida. Em primeiro lugar, ao celebrar a ceia, nós devemos olhar para trás. Olhar para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O apóstolo é bem claro quando fala que a cruz de Cristo é o centro da mensagem da ceia do Senhor. Todas as vezes que comerdes este pão, devemos celebrar a morte do Senhor até que Ele venha, porque nós estamos nesta noite, amados, neste lugar. Sabe por quê? Porque um dia Jesus entregou a sua vida na cruz do Calvário
Calvário, para que hoje nós tivéssemos a liberdade, para que hoje nós tivéssemos a oportunidade de estar aqui celebrando a sua morte. Uma coisa me chama muito a atenção aqui nesse texto, é que o apóstolo Paulo, ele não diz para lembrarmos dos milagres de Jesus. O apóstolo Paulo, ele não fala à igreja de Corinto para lembrarmos, meus irmãos, dos grandes milagres extraordinários que o Senhor Jesus efetuou. Paulo está dizendo que devemos celebrar a morte do Senhor até que Ele venha. Já fazem 2000 anos atrás, e a igreja do Senhor continua firme, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. A mensagem central do Evangelho, meus irmãos, que nós podemos encontrar nesse texto, não é a mensagem de prosperidade. A mensagem central do Evangelho que nós encontramos nesse texto, não é a mensagem que vai oferecer riquezas e bens materiais ao ser humano, mas a mensagem central do Evangelho de Jesus é o Calvário, é a morte de Jesus, é o sacrifício de Jesus lá naquela cruz. É isso que você deve fazer nesta noite. Lembrar o sacrifício de Cristo. Lembrar porque Ele morreu, como Ele morreu e por quem Ele morreu. Um dos fatos do sacrifício de Cristo que me chama muito a atenção, diante de todo o seu sacrifício, diante de toda a sua trajetória da Via Crucis, faz-me lembrar os últimos momentos que o Senhor Jesus estava na cruz do Calvário. Depois que Ele tem a conversa com aqueles dois malfeitores, depois que Ele sente a ausência do seu Pai, quando Ele está nos últimos momentos da sua vida, Ele olha para o alto e diz: Pai, em Tua mão entrego o meu espírito, está consumado. Jesus consumou a obra da redenção. Aleluia. A palavra consumado, meus irmãos, ela tem uma riqueza de significado. A palavra consumado, no seu original, ela era utilizada quando alguém, quando um malfeitor, quando um criminoso, quando um delinquente era preso, e quando ele recebia a sua sentença, ele teria, por exemplo, 300 dias de sentença. E quando ele estava no último dia, 299 dias, no último dia de cumprir a sentença, se colocava uma placa na cela, na entrada da cela daquele homem, a palavra consumado, isto é, ele pagou, ele consumou o seu trabalho, consumou o seu erro, ele pagou por aquilo que ele fez. E o Senhor Jesus, no último momento da sua vida, Ele coloca e Ele fala em alta voz: Pai, está consumado. Aleluia. Faz lembrar uma história de uma jovem. Essa jovem, certo dia, estava dirigindo em seu carro, e ela estava acima da velocidade permitida em uma cidade americana. E ela estava então dirigindo acima do permitido naquela rodovia federal. E automaticamente, obviamente, ela foi parada por um guarda americano. Quem já foi na América sabe que é bem diferente do Brasil. E o guarda então aborda e diz: Olha, jovem, você estava acima da velocidade permitida. A velocidade aqui 90 milhas por hora, e você estava acima da velocidade. Você se declara culpada? Ela disse: sim, Senhor, eu estava acima da velocidade. Portanto, você vai diante de um tribunal, você tem que ir a uma audiência diante do juiz. E então foi marcada a audiência, e aquela jovem recebe então aquela notificação de que teria a obrigatoriedade de ir àquele júri para receber a sua sentença.
No dia marcado, na hora certa, ela vai então ao fórum daquela cidade. E no momento que ela está diante do juiz, o juiz o convoca para vir à frente. Ele então indaga aquela jovem e pergunta: moça, você realmente estava acima da velocidade permitida? E ela disse: sim, meritíssimo, eu errei, eu estava sim acima da velocidade permitida. E aquele juiz então decreta e diz: olha, por causa da sua infração, por causa da sua desobediência, você vai pagar uma multa, uma fiança de $200 americanos. E então o juiz, meus irmãos, decreta a sentença daquela jovem. Mas no mesmo instante que ele decreta a sentença daquela moça, diz-nos a história que aquele juiz, ele tira a sua indumentária de juiz, ele sai da sua cadeira de juiz, ele desce do tribunal e coloca a mão sobre o ombro daquela jovem, e ele mesmo tira a carteira e pega $200 e coloca sobre o tribunal. Todos ficam olhando. O mesmo juiz que havia decretado a sentença foi o mesmo juiz que pagou o mesmo valor da sentença. Aquele juiz era justo, íntegro. Aquela garota era a sua própria filha. Como juiz, ele não poderia passar a mão sobre a sua cabeça e dispensá-la do seu erro, mas ele teria que decretar a sentença, ele teria que pagar a fiança pela desobediência da sua filha. Ele mesmo pagou o valor que ele havia declarado e que ele havia instituído para aquela jovem, porque ele era juiz, era sua filha, mas ele, sendo um homem justo e íntegro, ele não poderia de forma nenhuma deixar que a sua filha ficasse sem uma sentença. Se você já estiver sendo revelado pelo Espírito Santo, você já pode glorificar o nome do Senhor. Deus, o nosso Pai, Ele não poderia nos dispensar pelo pecado. O homem pecou, o homem desobedeceu a Deus, o homem desobedeceu a palavra de Deus, e Deus olhou para o homem e sentenciou o homem, mas no mesmo instante, Ele diz: eu vou pagar por você, eu vou enviar o meu filho, eu vou enviar o meu próprio filho para pagar por você na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Jesus na cruz do Calvário, Ele cravou, meus irmãos, a nossa sentença, a nossa dívida. Você não deve nada, você não está mais sobre o castigo do pecado e sobre o domínio de Satanás. Não, você é livre. Aleluia. Você é livre. E nessa noite você vai celebrar o seu livramento. Nessa noite você vai celebrar a sua liberdade. Nesta noite você vai celebrar a sua independência. Nós, brasileiros, só comemoramos a nossa independência de Portugal uma vez por ano, no dia 7 de setembro. Mas você tem a liberdade de hoje celebrar a sua independência espiritual. Aleluia. Comendo do pão e do vinho. Aleluia. Celebrando a morte do Senhor até que Ele venha. O povo de Israel ficou 400 anos sob o castigo e sob a opressão dos egípcios. Mas um dia Deus também trouxe liberdade ao povo de Israel, através do sacrifício do Cordeiro, através da Páscoa. Hoje nós estamos aqui para celebrar a nossa liberdade. Celebrar a ceia não é apenas participar de um pequeno pedaço de pão e um pouco de vinho. Não, meus irmãos, celebrar a ceia é celebrar a morte de Jesus, é celebrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Em último lugar, meus amados, uma outra verdade que nós encontramos na ceia do Senhor. Paulo diz que nós devemos celebrar a ceia do Senhor e anunciar a sua morte.
E na parte final do versículo, Paulo diz: celebrar até que ele venha. Nosso pastor Isaías, nessa noite, já falou um pouco acerca da vinda de Jesus. Quando nós celebramos a ceia, nós estamos anunciando a vinda do Senhor Jesus para buscar a sua igreja. O povo de Israel, quando recebeu a liberdade, a primeira atitude que eles tiveram foi sair do Egito e caminhar rumo a Canaã. Aleluia. E Moisés disse: olha, vocês devem estar preparados, sandália nos pés, cajado na mão, porque após a celebração da Páscoa, depois da morte do Cordeiro, depois que celebrarmos a nossa liberdade, nós iremos sair rumo à terra prometida. Nessa noite, querido, você está aqui. Nessa noite você está neste lugar. Você tem que ter sandália nos pés, cajado na mão, porque nós estamos fazendo uma grande viagem. Nós estamos ainda no deserto caminhando, ainda somos uma igreja militante, estamos militando a fé. Ah, meus irmãos, e neste deserto nós atravessamos perigos na estrada, as lutas, as dificuldades, os problemas, as angústias da vida, as doenças, as percas, mas sabemos, queridos, que um dia nós estaremos na glória celestial. Lá não haverá mais tristeza, lá não haverá mais enfermidade, lá não haverá mais problema. Você não vai estar preocupado com as contas do dia a dia, mas lá nós estaremos celebrando, adorando e glorificando o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores na mansão celestial. Se você tem certeza disso, meu amado, levanta a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Você está aqui nessa noite para celebrar a morte de Jesus e para celebrar a sua vinda e dizer que Ele está voltando. Nós vivemos dias em que muitos acham que Jesus não vai voltar. Assim como Pedro escrevendo, ele disse: olha, tem muitos irmãos que dizem que ele não vai voltar porque a promessa está tardia. E muitos de nós, meus irmãos, chegamos a pensar que o Senhor não vai cumprir com a sua promessa, que Ele está tardando. Mas os sinais estão aí. Jesus está voltando. Ele está voltando para levar a sua noiva, para levar o seu povo, para levar a sua igreja, para morar com Ele nas mansões celestiais. A Bíblia diz que nós seremos arrancados, tirados, levados desta terra. A parousia é um rapto. Vai ser algo rápido. Não tem como, meus irmãos, parar para pensar, parar para se reconciliar, parar para aceitar Jesus, parar para ir pedir perdão, irmão, parar para nos consertar diante de Deus. Não haverá tempo. Lembro-me, quando ainda jovem, se cantava um hino nas igrejas no Ceará que dizia: eu estou me preparando, eu estou me preparando. Mas nesse momento não é momento para estar se preparando, é momento para estar preparado. Porque quando Jesus voltar, meus irmãos, não vai ter tempo de nos prepararmos. Veja o que diz lá o capítulo 25 de Mateus. As virgens, todas eram iguais, vestiam as mesmas vestes, esperavam o mesmo noivo, estavam em um mesmo propósito, mas a Bíblia diz que quando o noivo veio, somente 5 foram e 5 ficaram, porque não estavam com as suas lâmpadas preparadas. Faltava o azeite, faltava algo precioso, algo singular, que os impediu de entrar nas bodas do Cordeiro. Mas nesta noite Deus está aqui para colocar azeite na tua lamparina, para colocar azeite na tua vasilha. Este azeite vem do alto, este azeite vem do céu, este azeite é o azeite do Espírito Santo. Hoje é noite de você estar preparado para a vinda do Senhor Jesus. Aleluia. A Bíblia, meus irmãos, fala da história de uma mulher que ela perdeu algo dentro de casa. Capítulo 15 de Lucas,
Aquela mulher tinha 10 dracmas e um dia ela perdeu uma. E quando ela observa e percebe que só haviam 9, a Bíblia diz que ela acende, em primeiro lugar, ela pega a lamparina. No Nordeste, nós somos lá do Nordeste, está o nosso irmão aqui de Recife. Há 15, 20 anos atrás, algumas cidades e alguns distritos não havia energia, nós usávamos lamparina. E a lamparina precisa de um pavio, precisa de combustível para que ela acendesse. E quando você guardava a lamparina de um dia para o outro, criava-se uma crosta em cima do pavio, que no outro dia você precisava tirar aquela crosta para que ela pudesse acender novamente. E a Bíblia diz que aquela mulher, quando ela perde a dracma, ela perde a dracma dentro da sua casa, ela pega essa lamparina, ela toma algumas atitudes, ela acende a lamparina e ela começa então a varrer a casa e procurar a dracma perdida. Queridos, a grande mensagem de Deus nessa noite, e eu não estou aqui para sensibilizar, para você pular, não, eu estou aqui preocupado com a palavra, com aquilo que Deus está falando conosco através desse texto. Como está a tua lamparina? Vou falar bem cearenseis. Como está a tua lamparina? Tem azeite? Se tiver azeite, precisa do pavio para acender. Aleluia. Depois que você pegar a lamparina e acendê-la, você precisa pegar uma vassoura e começar a varrer a casa para encontrar a dracma perdida. Para entrarmos na glória celestial, precisamos ter as nossas dracmas nas mãos para apresentar o Senhor. Aleluia. Você perdeu alguma dracma? Hoje é noite de restituição. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Aleluia. Ah, pastor, eu perdi uma dracma. Eu ainda tenho 9. Não vou procurar. Tenho 9. Uma não vai significar muito. Mas a mensagem de Deus nessa noite é que você procure a sua dracma perdida. Você esteja com a sua lamparina, a sua vasilha, cheia do óleo, cheia do azeite. Aleluia. Para quando bradar a voz do anjo, eis o noivo, sair-lhe ao encontro, você possa entrar nas mansões celestiais, queridos. Deus te dá este momento para você refletir. Hoje é noite de reflexão. Paulo também diz: olha, meus irmãos, nós devemos olhar para o Calvário, devemos olhar para o arrebatamento, mas também nós devemos examinar a nós mesmos. É hora de um autoexame, é hora de você olhar para você mesmo. Não é hora de olharmos para o irmão, para o vizinho, para quem está atrás ou à frente, não. É olhar para si próprio. Examine-se a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Você precisa encontrar algo que você perdeu. Você precisa receber algo de Deus nessa noite. Você precisa ser restaurado nesta noite. Você precisa ser tocado pelo Espírito Santo nessa noite. Você precisa ter a convicção de que realmente está preparado para o arrebatamento. Comece a procurar a dracma perdida. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Ore ao Senhor. De uma maneira figurada. Faça como aquela mulher. Pega uma vassoura. Começa a varrer a sua casa. Começa a tirar alguma coisa que está impedindo a presença de Deus, a ação de Deus na tua vida. Começa a procurar a dracma perdida. Se você ainda não é servo de Jesus, ainda não fez a sua confissão de fé, se você desejar vir aqui à frente aceitar a Jesus, venha em nome do Senhor. Deus quer te dar a melhor das melhores dracmas, a salvação. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Comece a procurar a dracma perdida, querido.
Começa a dizer: Senhor, eu quero encontrar a dracma. Começa a fazer isso pela fé em nome de Jesus. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Eu sinto Deus trabalhando no seu coração. Não sou eu, não somos nós, obreiros, que estamos aqui, mas é o Espírito Santo que está soprando na tua vida, dizendo: filho, eu quero que você encontre a dracma perdida, a alegria da salvação, a presença do Espírito Santo, o desejo de buscar a presença do Pai, o desejo de ler a palavra, o desejo de orar e buscar a presença do Senhor. Comece a procurar a dracma, comece a procurar e dizer: Senhor, eu quero hoje encontrar a dracma perdida. E se você encontrou, o Senhor te restituiu, a Bíblia diz que você vai celebrar, fazer festa nesta noite, porque aquela mulher celebrou. Quando ela encontrou a dracma, ela convocou as suas vizinhas e amigas e festejou quando encontrou a dracma perdida. E nós nessa noite estamos aqui para celebrar ao Senhor, para festejar ao Senhor a alegria do encontro com Deus. Você pode dizer amém por essa palavra. Glorifique ao Senhor nessa noite. Glorifique ao Senhor nessa noite, Pai. Em tuas mãos nós estamos nesta noite, Senhor. Depois da ministração da tua palavra, muitos dos irmãos que estão aqui, Senhor, neste lugar, talvez alguns deles perderam a dracma, mas o Senhor está aqui nessa noite para restituir, na proporção que os teus filhos acenderem a candeia, acenderem a lamparina, acenderem a presença do teu Espírito em suas vidas, o Senhor vai começar a derramar da tua graça sobre a vida da tua igreja. Pai, nós estamos diante de ti nesta noite. Obrigado pelo sacrifício da cruz, Senhor. Hoje nós temos a liberdade. Hoje nós somos libertos, somos independentes, Senhor, e estamos debaixo, Senhor, da tua servidão. Somos teus servos. Estamos debaixo da tua graça e do teu amor e da tua misericórdia. Pai, que os teus filhos nesta noite, Senhor, possam encontrar, possam estar preparados para a grande vinda, para o dia do arrebatamento. Ó Deus, que está próximo, Senhor, a tua palavra nos diz para estarmos preparados para um grande encontro contigo. Esta igreja é tua, este povo é teu. Esta igreja foi comprada, Senhor, não com prata, não com ouro, mas pelo teu precioso sangue de Jesus, pela qual nesta noite estamos aqui para celebrar, Senhor, e participar. Deus bendito, Deus dos céus, Deus da terra, Deus desta igreja, muito obrigado, Senhor. Nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, Senhor, na beleza e na grandeza da tua santidade. Se você crê nessa verdade, meu querido, adore, glorifique, exalte o nome do Senhor nesta noite. Oh, aleluia.